Fala, galera! Estamos começando De Placa. O negócio é o seguinte, rapaziada. Programa especial para esse dia 1º de janeiro de 2021. 2020 ficou para trás, só que a gente vai aqui no programa de hoje recapitular alguns dos grandes momentos que vivemos no ano de 2020, olhar para o que pode ser esse ano de 2021. Então, meu muito obrigado, primeiramente, a todos vocês que estiveram conosco ao longo de todo o ano de 2020, curtindo aqui o nosso canal, se inscrevendo, a todos vocês que habilitaram a notificação e quem ainda não fez tudo isso, tem a chance de começar o ano acertando, né? Já faz agora, habilita a notificação, deixa o like, se inscreve aqui no nosso canal. Estamos começando o ano de 2021 com um programa para lá de especial, com a presença ilustre dele, que carrega a coerência de 2020 para 2021. Tudo bem, Alexandre Pretzel? Tudo bem, meu caro Luiz Felipe Freitas. Saúde para todo mundo nesse primeiro dia do ano, né? E eu fico muito feliz em abrir a temporada ao lado de três grandes figuras, né? Com o dia 19 de agosto, com o dia realmente do comando, né? Com o dia 19 de janeiro, o dia da indução, e com o dia 20 de dezembro, o dia da incoerência. Mas eu quero dizer que é fabuloso virar o ano dessa maneira, viu? Estou muito feliz, viu? Muito feliz. Pretzel, qual que é o Dia Nacional da Coerência, por favor? 21 de agosto. É o Dia Nacional da Coerência, dia 21 de agosto? É no calendário greco-romano e agora estabelecido aí pelas novas entidades, hein? Muito bem. Pelo calendário pretziano. Exatamente. Então, o dia do comando. Tudo bem, Jorge Igor? Como vai? Tudo bem. Vamos para o 2021 melhor do que o 2020, né? Tomara. Tem que ser, né, Luiz? Tomara. Para quem não entendeu as datas aí ditas pelo Pretzel, são as datas dos aniversários dos respectivos integrantes hoje aqui do De Placa. Mas vamos lá, né, Luiz? 2020, a gente está tratando aqui de esporte, né? Se a gente for tratar de tudo que aconteceu em 2020, então o programa vai totalmente para baixo, porque foi um ano triste, né? Mas no esporte, apesar da pandemia também provocar problemas de calendário, algumas perdas, tristezas que a gente teve, também foi um ano de um baita super agosto da Champions, né? Uma edição histórica de Liga dos Campeões. Essa nova edição que começou já foi uma primeira fase assim espetacular. A Libertadores, mesmo sem o brilho das arquibancadas do público, mas teve também grandes enfrentamentos, grandes momentos. Vamos ter agora já em 2021 Brasil e Argentina se enfrentando 2 vezes. Então, no meio desse caos que foi 2020, esportivamente falando, a NBA, cara, que deu um exemplo para todo mundo na bolha e tudo funcionou perfeitamente em termos de organização, foi um sucesso a temporada que terminou. Então, foi ruim, mas teve coisa boa, né? É isso, né? Tudo bem, Vitor Sérgio Rodrigues? Mais uma vez, o prazer de iniciar uma jornada, mais uma temporada ao seu lado. O prazer é todo seu, né? Como a gente costuma dizer. Não, mas é isso, esperando um ano 2021 melhor do que 2020, no esporte muitas coisas bacanas e esperando aqui que a gente continue estando próximo do público, como a gente está nesse canal aqui, que é um sucesso, e embalando a produção, que é uma coisa importante, né? Uma coisa que faz parte do nosso dia a dia, nossa produção que tenta, mas dá para ela não. Ô, Jorge, você pode dar atenção se precisar. 2021 está começando. Se ela está te chamando, você olha, Jorge, não tem problema nenhum. Tudo bem, estou aqui me comunicando por sinais com a Caroline. Exatamente. Então, assim... Estamos eu e ela aqui, eu tenho a visão da sala, ela vem aqui do quarto e tal. Vem cá, dá um beijo para todo mundo. Feliz Ano Novo. Dá lá pro tio Vitor, pro tio Luiz, pro tio Pretzel. Manda um beijo. Levanta ela. Levantar, vocês não estão vendo. Que espetáculo. Manda um beijo para todo mundo. Pronto. Coisa maravilhosa, muito bem. Espetáculo, é. Bom, esse é o clima da galera. Eu achando que era o Arthur falando aqui do lado. Eu falei, caramba, o Arthur já vai vazar. Mas o Arthur já é um componente quase fixo desse programa, né? O Arthur já fez mais um programa do que algumas pessoas aí. O Arthur, ele tá no elenco, tá no grupo de elenco, tá no WhatsApp, tá recebendo lá as escalas, o Arthurzinho tá sempre ligado. Agora se possível, tudo dentro dos conformes do juizado, chegar junto também com aquele cachê, a gente... Melhor, né? Bom, olha só, galera, já chega aqui se inscrevendo no canal, deixando o like, estamos começando um programa especial e a gente vai abrir esse programa aqui. O Jorge, ele citou o Super Agosto, né, que foi realmente um momento marcante
pela forma com que aconteceu, mata-mata da Liga dos Campeões, jogos únicos, um formato exclusivo e que talvez, que por enquanto é único, a gente não sabe o que vai ser lá para frente nos novos formatos e nos pensamentos da UEFA, mas foi muito legal, foi um sucesso absoluto de audiência, de repercussão aqui no Brasil, com as transmissões do esporte interativo, tanto na TNT, no iPlus e também no Facebook, e um super agosto que consolidou uma temporada muito forte do Neymar, uma temporada que ele precisava, que começou com o Neymar vivendo um período conturbado, já que ele tinha, que ele ainda estava sofrendo os reflexos do desejo de sair do Paris Saint-Germain, da expulsão e suspensão que recebeu na reta final da Champions League anterior, na eliminação para o Manchester United. Então ele começou sem jogar a Liga dos Campeões, mas foi uma temporada em que ele reforçou tudo aquilo que a gente sabe que ele tem, a capacidade de ser um grande jogador, e talvez tenha sido a temporada, Pretzel, em que ele, depois de viver um período conturbado logo à sua chegada no Paris Saint-Germain, ele tem usado esse ano de 2020 para a gente ficar em cima do ano, para realmente encostar e se colocar no patamar dos grandes jogadores do mundo. Estou falando especialmente de Messi e Cristiano Ronaldo. Você acha que essa linha de raciocínio é uma linha de raciocínio correta, Pretzel? Eu acredito que ela é uma meia-verdade, porque apesar da ambição e da obsessão em ser o melhor do mundo, ainda acho que falta alguma coisa para o Neymar, né? Eu acho que ele só vai ser alçado à condição do topo, realmente, para ele ser votado, quando ele ganhar uma Champions League, né? Ou ganhar a Copa do Mundo em 22, onde ele, se Deus quiser, estará presente. Então é o seguinte, acho que ele cresceu, ele evoluiu. Paris Saint-Germain foi vice-campeão da Europa, o que não é pouco. Ele conseguiu levar também o Paris agora, junto com seus companheiros, é verdade, mas ele foi protagonista na primeira fase da Champions. Vai pegar o Barcelona agora, do grande amigo Messi. Não sei se o Messi vai jogar, mas talvez jogue. Então, certo, eu acho que ele ainda precisa avançar um pouco. Lembrando que agora, no dia 5 de fevereiro, nós estamos no dia 1º de janeiro, ele vai completar 29 anos. O tempo passa muito rápido, né? 29 anos. Então, realmente, eu acho que ele ainda precisa de um pouco mais para chegar ao topo do mundo, que é o que ele quer, eu tenho certeza. Agora, ele ficar em 9º lugar na escolha recente aí também é uma brincadeira também, né? Aí é uma certa antipatia, né, Luiz? Eu acho que existe uma certa antipatia. Foi a posição que ele ficou no prêmio The Best dessa última temporada, vencido pelo Lewandowski. Ô, Vitor, o Pretzel, quando ele fala da idade, 29 anos, a gente está falando basicamente da idade em que a gente projeta que os jogadores estejam no auge, né? Ele pode começar um pouquinho mais cedo, mas sim, 27, 28, 29 anos é o auge da combinação, da maturidade, muitas vezes, de um jogador com um auge físico, né? E aí pressupõe que o cara esteja na melhor forma técnica e seja o melhor jogador da vida. O Neymar está no auge, na tua visão? No auge dele? Não sei se ele está no auge, mas ele teve a melhor temporada em muito tempo, até porque foi a temporada que ele ficou saudável, foi a temporada que ele conseguiu, de fato, ser protagonista na Champions. A gente tem que lembrar, antes do Super Agosto, ele foi o protagonista da classificação contra o Dortmund. Contra a Atalanta, para mim, ele foi melhor em campo. Jogou muito bem. E contra o RB Leipzig, ele também faz um bom jogo. Na final, acho que ele teve ali alguns momentos interessantes. No geral, fez um jogo regular, de regular para bom. Se você é muito exigente, fica no regular. Se você é menos exigente, fica no bom. Mas, no geral, acho que foi a melhor temporada dele desde a temporada no PSG, com certeza, e no Barcelona, uma das melhores. Se comparado já com o Barcelona, uma das melhores. O ponto aí é você entender que o Neymar já tem 29 anos, e eu acho que ele está no momento de focar muito na carreira e deixar um pouquinho de lado outras coisas. Então, o Neymar, assim, ele tem muitas atividades. O Neymar gosta de participar de outras coisas, aí participa lá do videogame, participa de muito comercial, está sempre em agito. Eu não sei se isso...
Eu também não tenho nada com isso, tá? Não estou criticando ele, não estou vilanizando ele, não, mas talvez com 29 anos fosse aí mais 2, 3 anos para ele focar muito e tomar as decisões em prol da carreira, em prol do corpo, porque aí acho que ele pode ainda ter esses mais 3, 4 anos num nível excelente. É engraçado, né? A gente quer tratar o Neymar como se ele já tem 29 anos, como falou o Pretzel, né? Se você for falar assim, Messi e Cristiano já na decadência ali, ou na decadência, né? Já na reta final da carreira, o Neymar, você vai passar um bastão para o Neymar, mas o Neymar já tem 29 anos, ou seja, você não projeta ele ficando 8, 9, 10 anos como o Messi ficaram, como o Messi e Cristiano Ronaldo ficaram. Por quê? Porque ele já tem 29 anos. Então, eu acho que a gente ainda pode ter 4, 5 anos num nível excelente do Neymar, se o Neymar também contribuir um pouco. Ô Jorge, antes da gente trazer a primeira frase aqui do Verdadeiro ou Falso, né, e você vai ser também o primeiro a responder a frase, o Neymar do Paris, a gente precisa entender como vai ser o futuro do Paris Saint-Germain, com a troca de técnicos, inclusive com a forma que o novo treinador vai encaixar o Neymar nesse time. Mas o Neymar, ele mostrou algumas, não qualidades, né, mas ele mostrou que ele é mais do que ele vinha mostrando antes, né? Assim, o cara que joga mais por dentro, o cara que é muitas vezes também um armador. Acho que esse 2020, ele consolida também o Neymar como para usar a expressão que ficou na moda pelo uso do Tite, né? Num arco e flecha, né? Eu acho que esse 2020 ele consolidou muitas coisas, muitas ideias sobre o Neymar, muitos papéis do Neymar. Além desses que você bem abordou, da presença em campo, das funções exercidas em campo, eu acho que a gente viu um Neymar ainda mais líder, a gente viu um Neymar ainda mais maduro, a gente viu o Neymar talvez numa reconciliação com o torcedor do Paris Saint-Germain, o Neymar que cumpriu à risca o que ele mesmo prometeu depois daquela tentativa frustrada de saída do Paris Saint-Germain, de falar pouco, jogar muito, e jogou muita bola. O Vitor fez a linha do tempo aí do mata-mata da Champions e foi isso. Ele decide contra o Dortmund, ele põe a bola embaixo do braço contra a Atalanta, os 90 minutos. Ele vai para cima da Atalanta os 90 minutos. E ele sozinho, né? Sem os caras, sem Mbappé e tal. E ele vai lá para resolver o jogo. E participa das jogadas decisivas dos acréscimos. Ele dá assistência contra o Leipzig. Ele é muito importante, carregando esse time no melhor sentido da palavra. Né, como a liderança técnica, como a liderança mesmo de vestiário. Hoje me parece o Neymar com questões muito mais resolvidas, até em relação ao próprio elenco, né? A gente não vê mais o Neymar como via no início da trajetória do Paris Saint-Germain, tretando com alguém em campo para cobrar um pênalti, para cobrar uma falta. Isso acabou. Hoje é outro Neymar no Paris Saint-Germain. Por mais que o Neymar ainda carregue, quando a gente teve aqui a votação lá da France Football, a gente discutiu sobre isso aqui, e sobre a questão do voto automático. Como alguns jogadores têm voto automático, ao mesmo tempo o Neymar parece ter um voto antipático automático. Né? E tem muito do pacote. Tem o não voto automático. O não voto automático, é isso. Então, aquela coisa que às vezes as pessoas misturam do pacote extracampo, e eu não estou dizendo que isso não entre na equação da avaliação do ídolo. O ídolo, ele tem a sua conduta avaliada 24 horas por dia, em todos os episódios, quando ele está exercendo a sua profissão ou não. E eu sei que esse julgamento, o Neymar está sujeito a ele, e quando merece pancadas, acaba levando. Agora, eu só acho que quando você avalia o jogador de futebol Neymar, esse tipo de coisa não pode entrar. Isso polui. Teve até uma discussão que a gente teve no De Placa sobre isso, que alguém lembrou, acho que foi até o Vitor Sérgio, o que falavam do Cristiano Ronaldo lá atrás. Porque é o cara que está preocupado em olhar para o telão, em dar um tapa no cabelo, e ver se ele está legal do vídeo. Isso às vezes poluía a análise. Então, e não só isso, né? A gente tem que lembrar que até a volta da Copa de 2006, e quando o Cristiano Ronaldo tem uma participação lá, ele cava uma expulsão, acho que do Rooney, na Copa de 2006, né? Naquele Inglaterra e Portugal. Ele era na Inglaterra considerado um jogador firuleiro, um jogador que cavava falta, um jogador que queria enganar a arbitragem. Oi? Malandro no sentido de querer enganar. Era um jogador que era vaiado em todos os estádios, ou praticamente todos os estádios da Inglaterra, menos no Old Trafford, logicamente. E ele inverteu essa situação, né? Ele mudou essa situação. Hoje o Cristiano Ronaldo é tido como um competidor, como um cara, um competidor sério, um cara que, né?
Inclusive, eu não sou analista de tatuagem, né? Mas o Neymar fez uma tatuagem nova. Eu falei assim, eu vou até procurar aqui, mas acho que é. As pessoas não entendem o quanto eu quero ganhar. É alguma coisa do tipo, né? Você vê, até um exemplo parecido com esse que o Vitor deu do Cristiano Ronaldo, de algo que aconteceu no campo, foi o Kaikai pós-Copa do Mundo de 2018, que a garotada mundo afora aí fazendo vídeo de quedas coletivas. Neymar, grita o nome do Neymar, aí tem os 30 meninos no campo de futebol, aí cai todo mundo, desaba. Ele ficou com essa imagem e ele vai mudando essa imagem. Caras como o Neymar, enormes, de muita qualidade técnica e muita repercussão, eles precisam entender, e o tempo vai fazendo com que eles entendam o seguinte: é preciso evitar brechas, sabe? Motivos para que te apedreje, porque sempre vai ter alguém pronto para te apedrejar. Então, quanto menos brecha você der no teu comportamento dentro de campo e fora dele, muito mais fácil é para você construir uma imagem vencedora. Porque às vezes ele diz, né? Eu quero vencer, mas pode ser que nem todo mundo interprete isso. Tire isso como conclusão observando o seu comportamento. E aí eu quero botar a frase do verdadeiro para a gente analisar. Só vou trazer aqui a tatu, o Pretzel. Luiz, apareceu aqui o mascote do de Placa no dia primeiro. Fala o nome. Esse aqui é o Messi, cara. Mostra ele, traz ele pro meio da imagem aqui. Tá aqui, ó o Messi aqui, ó. É uma figura. Tá aqui o Messi, ó. Vai botar no banco esse Messi ou não? Não, esse Messi, ele quando o Messi deu aquela entrevista contra o Barcelona, ele ficou latindo o dia inteiro aqui. Ficou latindo o dia inteiro, discordando do Xará aqui. Discordando do Xará. Mas é uma figura, ó. Fica a saudação aqui, ó. Legal. Esse é o pequeno Messi. Pô, os cãezinhos aqui do EI, tudo nome de jogador, treinador, né? O da Tainá é o Klopp, esse é o Messi. Beleza, hein? O Formiga, que ele tem um gato chamado Dudu e um cachorro chamado Dudu. É brincadeira, né? É Duda. É Duda, tá bom. É Duda, Dudu e Edu. Pelo amor de Deus, isso é nome de desenho, pô. Seguinte, a tatu do Neymar as pessoas não entendem o quão obcecado eu sou em vencer, só para pegar esse contexto que a gente vinha falando. Eu quero botar uma frase do verdadeiro ou falso para a gente analisar a parte técnica, parte do que a gente estava falando aqui em relação ao que a gente vê como os jogadores estão no quesito técnico, futebol. Pode botar na tela a frase, por favor? Que é a frase do verdadeiro ou falso. Hoje, tecnicamente, Neymar está no patamar de Messi e CR7. Pretzel, essa frase é verdadeira ou ela é falsa? Verdadeira. Eu acho que tecnicamente sim. Agora, impacto, títulos, idolatria, troféus de melhor do mundo, aí eu acho que ainda existe uma pequena distância. Até porque, conforme a gente disse, um nasceu em 92, o outro nasceu em 87 e o Cristiano 86 ou 85, né? 85, né? Então é o seguinte, ó, diferença de 7 para um e diferença de 5 para o outro. Então, o Neymar, o Lewandowski acabou de ganhar melhor do mundo agora, ele já tem mais de 30 anos, né? Já tem mais de 30 anos. Então, nada impede que o Neymar seja melhor do mundo com 30, 31, 32, ok. Mas o nível de jogo dele hoje é no nível do Messi. O nível de jogo o nível técnico, para mim, é verdadeiro. Tá, e aí eu preciso entender, Pretzel, antes de passar também para o Vitor e para o Jota, se é uma combinação, né, de queda de Messi e CR7 com a ascensão do Neymar, ou Messi e Cristiano continuaram aqui e o Neymar que conseguiu se igualar. Qual que é a tua leitura? A minha leitura é que o Neymar, obviamente, até com os dois servindo como referência, se obrigou a evoluir sempre. Eu acho que ele evoluiu tecnicamente. O Neymar é um craque. Eu acho que isso é inegável para a realidade do futebol atual. É um craque. É o principal jogador brasileiro também. Agora, ele pegou dois caras também que são obsessivos, né, por desafios. Obsessivos. Então, talvez a geração, se o Neymar tivesse vindo uma geração anterior, ou se viesse agora na próxima, ele seria o número 1. Talvez, ele fosse o número 1. Ou na próxima geração, na anterior, talvez não. Então, eu acho que nesse momento ele tem que correr atrás dos caras em relação a isso, né? A obsessão por vitórias, números e conquistas. Mas, tecnicamente, ele evoluiu. Eu tenho certeza disso. Vitor Sérgio Rodrigues, a frase hoje, tecnicamente, Neymar está no patamar de Messi e CR7. Verdadeiro ou falso? Assim, eu acho que é verdadeiro porque o Messi e o Neymar caíram em relação ao que já foram. Então, Messi e CR7, né? Messi e CR caíram em relação ao que já foram.
O Messi, nessa temporada, fez uns jogos ruins. Na temporada passada, ele acabou meio machucado também, fez uns jogos ruins. Ainda entregam muitos números, né? Se você pegar 35 gols só pela Juventus, o outro na casa de 30 gols e quase 30 assistências. Ainda números excelentes. Então, eu acho que sim. Agora, em poder de decisão, em representatividade para o futebol, acho que não. Mas se você pegar a pergunta aí, tecnicamente, o que estão jogando hoje ou o que jogaram na última temporada, por exemplo, já que CR e Messi caíram em relação ao nível deles, né? Tanto é que, por exemplo, na eleição do The Best, eu achei muito esquisito e nada explicado Messi e CR serem finalistas, na minha visão. Enfim, então eu acho que, tecnicamente, hoje, com a queda dos dois, eu acho que é verdadeiro. Ô Jorge, essa pergunta, para ela ser respondida da melhor maneira, a gente tem que... porque o Pretzel e o Vitor, eles tocaram nesse ponto, né, falando que, olha, isso aí não tem como. Historicamente, a representatividade dos caras é indiscutível, muito maior do que a do Neymar. Então, acho que para a gente tentar responder essa pergunta, né, você esquece os prêmios, esquece a história e pega o que os caras estão jogando. Tem um fulano de tal com a camisa 10 do Barcelona que está jogando o que jogou. Tem um outro fulano de tal, que a gente nem sabe o nome, que está jogando com a camisa 7 da Juventus e de Portugal e jogou como jogou. E tem um outro fulano de tal, que está jogando com a camisa 10 do Paris Saint-Germain e com a camisa da Seleção Brasileira. A gente também não sabe nem quem é, né? E aí você vê, esses três caras estão no mesmo patamar? Agora a gente inclui os nomes. E aí, Jorge, a frase ela é verdadeira ou ela é falsa? É verdadeira. Em 2020, o ano que acabou ontem, o Neymar jogou mais que os dois. Inclusive deveria, na minha opinião, estar entre os finalistas. Não deveria tirar o título do Lewandowski, porque o desempenho individual foi fantástico e coletivo também. As coisas caminham juntas e o Lewandowski tinha mesmo que levar o prêmio que levou. Mas o Neymar jogou mais que esses dois. E o Neymar é hoje, olhando o patamar técnico que os caras podem alcançar, aquele que pode chegar nessa prateleira. Vamos ver se ele vai chegar em tamanho, aquelas coisas que a gente avalia com mais precisão ao final de cada carreira, olhando para trás, vendo o que cada um conquistou, o nome que cada um construiu, o legado deixado para o futebol, né? Beleza, isso a gente vai ver. O Neymar tem alguns anos de estrada ainda pela frente a mais que esses dois, para chegar no tamanho que é possível chegar. Agora, olhando o potencial técnico, assim, essa pergunta ela fica mais fácil de responder depois do que rolou em 2020, mas eu acho que ela teria a mesma resposta em alguns anos recentes. Acho que já ficou claro, né, para todo mundo, desde que o Neymar chegou e se consolidou na Europa e ganhou a primeira Champions dele lá em 2015 e foi protagonista em vários momentos do Barcelona junto com o Messi, que ele é um cara dessa galera aí. Ele tá nessa turma, nesse bonde aí. Bom, e só para a gente passar, Jorge, tem mais gente nesse bonde, nessa turma, nessa galera, ou são só os três? Não, eu acho que desse tamanho só os três. Você tem muitos caras aí de qualidade técnica espetacular. Você tem Kevin De Bruyne, que é o cara sempre muito citado, mas não vejo... Eu vejo Cristiano Ronaldo e Messi como os caras que marcaram essa nossa era, né? Essa era é deles. E o Neymar, o que mais se aproximou, tecnicamente falando, desses dois e que tem... Dependendo do que construir daqui para frente, tem totais condições de formar um trio que marcou toda uma geração. Ele ainda não está lá pelos demais quesitos que vão além da qualidade técnica que a gente debateu aqui. Bom, olha só. Agora a gente vai seguir falando de grandes jogadores, e inclusive do Messi, né? E eu vou trazer aqui para participar desse programa especial do dia 1º, o cara que chocou o planeta ao informar primeiríssima mão que o Lionel Messi estava a fim de meter o pé do Barcelona. Então, Marcelo Beckler, chega mais, cola com a gente nesse programa especial do dia 1º. Seja muito bem-vindo. Agora sim está tudo ajustado. Ô, Beckler, primeiro um bom ano novo para você também. Aliás, eu nem sei se eu desejei bom ano novo para a galera. A gente vai ficando desligado aqui. Bom ano novo, galera! Vamos viver o 2021 bem aí. Ô, Beckler, você quando trouxe essa notícia logo após o Super Agosto, chocou o mundo. Agora já não é mais choque. O Messi
aparentemente quer sair do Barcelona e continua querendo sair do Barcelona. Ele deu uma entrevista na última semana do ano passado, do ano de 2020, em que alguns interpretaram que ele deu uma amansada, que pode ter deixado portas abertas para continuar, e outros interpretaram que nessa entrevista que ele deu na última semana do ano de 2020, ele simplesmente organizou a casa para a saída. Seja bem-vindo ao nosso programa. Você fica em qual lado dessa história? O que você pode falar desse futuro do Lionel Messi para a gente, Beckler? Tudo bem, né, meu povo? Bom programa para todo mundo. Feliz ano novo. Muito decepcionado com vocês, porque só eu tô com cara de ressaca, representando muito bem o 1º de janeiro. Bom, vamos lá. Para mim, o Messi deu uma... Para mim, ele tá fazendo as coisas com mais jeito do que em agosto. Em agosto não dava para fazer com muito jeitinho, com muito tato, porque ele estava tentando fazer internamente e foi solenemente ignorado pelo presidente do Barcelona, a ponto de ter mandado o burofax. Ele disse nessa entrevista que saiu no domingo passado de que, se fosse preciso, ele mandaria de novo. E ele em nenhum momento deixou a entender de que ele vai ficar no Barcelona. Ele disse que ao final da temporada ele vai decidir, que ao final da temporada ele vai anunciar, mas é claro que ele não poderia fazer isso agora. Assim como ele tinha dado uma entrevista em fevereiro de 2020, dizendo que nunca tinha pensado em sair do Barcelona, e depois a entrevista que ele deu em agosto para Gol.com e a entrevista que ele deu agora no final de dezembro para La Sexta, nas duas ele disse que há alguns meses já estava falando com o Bartomeu que ia sair, porque essas coisas você não pode falar publicamente, né? Como é que chamava aquele super sincero? O super sincero não pode existir. Maravilhoso, inclusive, hein? É muito bom. Eu não acho que os jogadores têm que ir por uma entrevista e mentir, mas é óbvio que algumas coisas eles não podem dizer. E é claro que o Messi não pode dizer no final de dezembro, falou assim, bom, eu tenho a minha decisão tomada, não mudou nada, desde agosto eu já tenho um acordo com o Manchester City, vou jogar lá a partir do meio do ano que vem. Com tudo para ser disputado ainda pelo Barcelona. Ele não podia ter feito em fevereiro, quando ele aparentemente já estava amadurecendo a ideia e era ignorado pelo então presidente, e ele não poderia fazer isso nesse momento em que o Barcelona ainda tem tudo para disputar. Acho que ele faz com mais tarde. E ainda teve o componente da pandemia, né, Beckler? Que aí ele acabou perdendo o prazo, né? Se ele quer sair no prazo que era, seria no meio da pandemia, com o Barcelona líder do espanhol, na ocasião, e classificado para o mata-mata da... Quer dizer, já tinha até jogado o primeiro jogo, né? Com a vantagem do 0-0 fora de casa nas oitavas. A data limite era 10 de junho. Em 10 de junho, a La Liga não tinha nem voltado. A La Liga voltou 12 de junho. Você imagina se em 10 de junho o Messi manda o burofax lá para o Barcelona, comunica oficialmente que vai sair com o time líder de La Liga e a 4 jogos de ganhar a Liga dos Campeões, porque era o jogo de volta e quarta semi e decisão. Claro que ele não podia ter feito isso. Então, acho que agora ele está fazendo com mais jeito. E isso acabou sendo o problema para ele, né? Porque o Bartomeu usou a data para rasgar o que estava combinado. E inclusive nessa entrevista que saiu no domingo, o Messi disse que tinha certeza judicialmente que ganharia, que foi uma outra informação que a gente trouxe aqui, né? Que o caso do Messi era forte o suficiente para ele ganhar, se quisesse ir à justiça, e não quis fazer isso por respeito ao Barcelona. Então me parece que ele está fazendo com mais jeito, com mais tato. Agora, alguma coisa pode acontecer até junho para fazer ele mudar de ideia. O quê? O Barcelona ganhar títulos, se mostrar competitivo. Isso me parece bastante difícil, Luizinho, de que esse time tão irregular do Barcelona consiga chegar em junho futebolisticamente convencendo o Messi a ficar aqui até o final da sua carreira. Ô Beckler, assim, eu acho que é muito valioso a gente ter a tua participação aqui, primeiro porque quando você dá a informação da saída, do desejo da saída do Messi, alguns dias ou uma semana, algumas semanas depois também há a informação que você traz de que ele tem o interesse de jogar no Manchester City. E nessa entrevista que ele concedeu na última semana do ano passado, do ano de 2020, a La Sexta, ele disse o seguinte, eu não vou pré-contrato, né? Vai assinar um pré-contrato em janeiro? Ele falou, não é hora disso, eu vou focar tal. Me parece que essa situação ela só deve ser resolvida mesmo oficialmente ao final da temporada, né? A gente não deve ter um anúncio do Messi em janeiro, com a janela aberta, ele podendo assinar um pré-contrato de que, olha, realmente acabou e eu estou indo para o clube tal a partir de junho, né? Não deve ser assim que a coisa vai acontecer, né? Não, acho que ele não vai fazer isso com competições em andamento, com chance ainda de rever a torcida do Barcelona. Ele não vai estar em um outro relacionamento vivendo na casa com a outra pessoa, Luizinho, basicamente. Ele não vai ter uma relação dupla, ele não vai fazer isso. Ele vai ter total respeito até o final da sua relação com o Barcelona. O Messi não faria o que ele fez no meio do ano para depois descobrir se tem alguma proposta. É evidente que ele já estava falando e ele já estava palavrado com algum clube.
se em um ano as coisas vão mudar, se vai vir uma proposta melhor, se o Neymar vai convencer ele a ficar, se o Barcelona vai terminar o ano ganhando todos os títulos que existem, ele vai querer ficar. Ele tem tempo para escolher isso tudo. Ele tem tempo para pegar o que aparentemente já existiu uma proposta do Manchester City e aceitar aquela proposta. Ele tem tempo para, se o Paris Saint-Germain tem lá Neymar, Mbappé, parece mais interessante, chega Pochettino e tal, bom, pode ser que isso aqui me parece melhor, e pode ser que ele escolha ficar no Barcelona. Ele não precisa escolher isso em janeiro. Acho que ele não fará isso em janeiro. Ele vai esperar, inclusive, para conversar com o novo presidente do Barcelona, vai ver se esse time engrena ou não. Mas em janeiro acho que a gente não vai ter nada definido. Acho que na cabeça dele as coisas já estão claras. Agora, tanto no papel como publicamente, a gente vai ficar sabendo no final da temporada. Beckler, obrigado, viu, pela participação sua conosco nesse programa especial do dia 1º. Só uma pergunta para fechar aqui. Daqui para frente, 21 está começando. Você acredita que o Messi vence mais um título individual de melhor jogador do mundo? Sim ou não? Acho que sim. Acho que sim. Os concorrentes são... Quer que eu explique um pouco mais ou estamos sem tempo? Tá. O tempo é teu. O tempo é teu. Eu ia falar assim, o Beckler que tem... Dia 1º, irmão, o Beckler que tem tempo ajustado é o Beckler, não sou eu. Então vai lá contigo, Beckler. Eu acho que ele e Cristiano ainda conseguem ter muitos votos, pelo que a gente percebeu da última votação. Eu acho que se ele vai para um time e faz esse time, por exemplo, o Manchester City ou o Paris Saint-Germain ganhar a Liga dos Campeões, que nunca aconteceu, é claro que o protagonismo vai para o lado dele e todos os focos vão para cima dele. Eu acho que ele ainda tem 2 ou 3 anos de bom futebol. A partir do momento que ele começou a se sentir mais à vontade no Barcelona nas últimas semanas de 2020, ele voltou a jogar em um nível muito, muito alto. Os 3 ou 4 últimos jogos dele que estão em um nível altíssimo de chances criadas. A bola nem entrou tanto como devia ter entrado, mas isso é simplesmente anedótico. Começaria a entrar 2 ou 3 gols por jogo e ele marcou 3 nos últimos 4 que ele disputou por aqui. Então acho que, não no Barcelona, mas a partir do momento que ele for para um outro clube, se ele conseguir ganhar alguma coisa de importante por esse outro clube, ele ainda tem um colégio eleitoral muito grande que vota nele e que vai dar muitos méritos a ele por ter feito esse clube ganhar alguma coisa. E até porque o Cristiano, que é o seu principal concorrente, já vai ter 35, 36, deve ganhar menos coisas e tal. Acho que a chance dele ser eleito pelo menos mais uma vez existe, é bem real. Estaremos juntos, viu, Marcelo Beckler, no ano de 2021. Mais uma vez, obrigado pela participação no nosso programa especial aqui da virada. Aliás, a gente deveria ter feito esse programa agora há pouco, meia-noite. Tínhamos que ter começado esse programa meia-noite, 0 hora. Todo mundo de branco com champanhezinho na mão. Exatamente. Não 10h30 da manhã. Obrigado, Não dá ideia, pô. Não dá ideia. Tem que sempre alguém de olho foi pensando. Vamos fazer o viradão do EI, cara. É o viradão do EI. A gente mete um zoom lá e todo mundo na mesma ligação, e fazendo você sabe que ainda dá até tempo, hein? Então, dá, exatamente. Não quero falar não, mas dá tempo, que dá tempo dá. Valeu, Marcelo Beckler, direto de Barcelona, participando conosco. Valeu, gente. Bom 2021 para todos. Valeu. E já temos aqui a nossa nova estafeta, que é envolvendo esses dois caras. Olhando para o ano de 2021, Pretzel, de quem você espera mais coisas boas? O ano promete mais para quem? Para o Messi, que pode ter essa saída de clube e que tem essa última dança, como a gente vem brincando, no Barcelona, provavelmente? Ou para o Cristiano Ronaldo? Porque a gente tem que lembrar também que os contextos coletivos, talvez eles estejam em patamares muito parecidos, né? A Juventus com um técnico iniciante, que é o Andrea Pirlo, sem ter encaixado até essa virada do ano. O Barcelona, a mesma coisa com o Ronald Koeman. Enfim, de quem você espera mais e o ano promete mais para quem, Pretzel? Para o CR ou para o Messi? Eu espero mais o Cristiano Ronaldo, até porque a entrevista do Messi, ela foi para mim um balde de água fria, né? Ele jogou a toalha já em dezembro. Como disse o Vitor Sérgio no programa que nós tivemos juntos. Dia 28. No dia 28, né? E aí, mais uma vez, eu ganhei o debate, mas só para citar assim, né? Viu? Eu quero dizer que, o Messi jogou a toalha. E aí, quando ele joga a toalha, eu olho para o lado, vamos supor, eu sou um coadjuvante do time, né? Aí eu vejo o meu líder chegar no vestiário e o cara tá entregue. Como é que eu vou reagir? Já na Juventus, eu tomo 3-0 da Fiorentina e o cara vira o ano dizendo o seguinte: isso não é uma vergonha, isso não pode acontecer, nós temos que ir para cima, a Juventus é muito grande e tal. Então, cara, é uma diferença de postura até. São gênios, são espetaculares, eu sou fã do Messi, para mim o Messi é um dos maiores da história. Entre Messi e Cristiano Ronaldo, tecnicamente, eu acho o Messi mais jogador, mas nessa pergunta específica para 21, eu acho que quem tem que dar algo mais, quem vai dar algo mais é o Cristiano Ronaldo, na minha opinião. Jorge, quem tem mais condições, né? E aí, de novo, eu vou fazer a brincadeira, né?
Tiramos o Messi, tiramos o Cristiano Ronaldo de Barcelona e Juventus, respectivamente, e vamos olhar quem está oferecendo mais para a estrela que a gente coloca lá. E agora a gente devolve Messi para o Barcelona e devolve Cristiano Ronaldo para a Juventus. Quem recebe mais dos seus clubes para ter um 2021 melhor? Em quem você aposta mais? É difícil. Quando você adiciona o componente coletivo, fica difícil, porque Barcelona é isso, né? É um elenco muito jovem, vários meninos, e o Messi tendo a missão de conduzir esses meninos, de ser um líder técnico, só que sem estar muito feliz no ambiente para exercer essa liderança. Isso é um fator de preocupação. Está claro nas entrevistas, esse Messi desanimado, esse Messi em rota de colisão com a diretoria, esse Messi pessimista quanto aos objetivos. Então, assim, até por eliminação, vai ser Cristiano Ronaldo a resposta. Por que eu digo por eliminação? Porque a Juventus ela não tem os mesmos problemas de ordem política que tem o Barcelona hoje, nem de ordem financeira, por mais que já se comente desde o início da temporada, desde o retorno da temporada, com o impacto da pandemia, que o salário do Cristiano Ronaldo hoje seja um peso financeiro grande para a Juventus. Mas a questão maior aí é o trabalho do Pirlo, que está começando, de um treinador que também está começando, já encara um desafio enorme no início de carreira, que está tentando mudar uma filosofia de jogo e está encontrando dificuldades nisso no início da temporada. A quantidade de empates que a Juventus tem, a Juventus tem 6 empates no campeonato, a Juventus terminou 2020 tomando um 3-0 para a Fiorentina, sendo atropelada em casa. A Juventus sofreu muito nos jogos sem o Cristiano Ronaldo por causa da Covid e até com ele tem eventualmente sofrido. Então é uma Juventus que está tentando achar um outro modelo e que, se a gente pegar a primeira metade da temporada como base, é difícil imaginar a Juventus dando um salto muito grande em Champions. Até domesticamente falando, está complicado. Se você olhar hoje, a Juventus está jogando menos bola que o Milan, líder do campeonato. Se você olhar hoje, a Roma, que está ali colada na Juventus, ela teve jogos no campeonato italiano até melhores que os da própria Juventus, como atuação, como desempenho mesmo. Então, é difícil, mas eu estou olhando aqui, os dois estão em dificuldades nos seus ambientes internos, mas acho que as dificuldades do Messi são maiores. Dificuldades do clube e as dificuldades internas, a guerra que ele está enfrentando todo dia para se manter motivado num lugar que ele não quer estar mais. Então aqui eu vou de Cristiano Ronaldo. Bom, e assim, eu quero que a galera deixe o like aqui no vídeo, né? Deixa o like, se inscreva no nosso canal, habilite aí a notificação. Vamos começar bem o ano de 2021, largando o dedo no like. Tem uma situação, né, que o ano promete mais para quem? A Juventus tem um confronto mais acessível já nas oitavas de final contra o Porto, né? O Porto fez uma bonita campanha na primeira fase, mas pegou um grupo que era fraco, com o Marseille e o Olympiacos, e tinha o Manchester City. Então, é mais provável que a Juventus do Cristiano Ronaldo esteja nas quartas de final do que o Barcelona do Lionel Messi. Isso daí é indiscutível pela força dos adversários. Agora, Vitor Sérgio, o Cristiano é mais velho do que o Messi. Enquanto o Messi vai para 34, o Cristiano vai para 36. Então, assim, o Cristiano, nesse aspecto, ele vai ter sempre uma desvantagem, né? Porque ele vai ser sempre mais velho do que o Messi e cada ano que passa, a gente pode esperar menos de quem fica mais velho. Imagino, né? Mas eu acho que nem isso, eu não acho que isso seja fator, não, até porque o Cristiano tem uma forma física invejável, tudo aquilo que a gente tem falado. Para responder essa pergunta, a gente tem que analisar algo que o Pretzel e o Jorge não analisaram, que é o seguinte: o 2021 ele vai ser final da temporada 2021, início da 21-22. No início da 21-22, ele pode estar no Manchester City, que eu digo Messi. O Messi pode estar no Manchester City, que toda essa realidade de Barcelona não exista. Um Manchester City com dinheiro, um Manchester City com peças, com uma melhor companhia, um Manchester City que faça o Messi estar motivado. Então, assim, se você for considerar a parte de Barcelona, eu acho que a resposta é Cristiano Ronaldo. Se a gente for considerar um Messi num destino novo, por exemplo, o Manchester City jogando para o Guardiola, eu acho que pode ser um outro cenário. Mas para responder com o que a gente tem hoje, eu também vejo o Cristiano tendo mais suporte coletivo para brilhar mais do que o Messi num Barcelona caótico, num Barcelona que não motiva, ou a gente nos permite pensar que não motiva mais
o Messi. Não, e tem um aspecto, né, que até levando em consideração esse cenário em que o Messi vai jogar, por exemplo, no Manchester City, toda vez agora vou usar a expressão do Ricardinho, toda vez o que vocês da imprensa aí falam é o seguinte, né? O mata-mata e a reta final da Champions, ela tem um peso muito grande. Então, assim, o Messi, por mais que ele vá para um outro clube, ele vai estar lá no começo da temporada, na primeira metade, fazendo grupos da Champions. As taças da temporada 21-22 só são erguidas em 22. Exatamente. Então, assim, isso pode também facilitar na hora, lá no final de 2021, para a gente olhar e falar quem foi melhor, o Messi ou o Cristiano Ronaldo. Seguinte, vamos mergulhar agora no futebol brasileiro. A gente tem muita coisa legal para falar por aqui, né? A gente está ainda falando desses caras que estão lá fora, mas agora eu quero olhar para os brasileiros que chegaram ao cenário do futebol europeu em 2020. A gente separou 3 aqui e para simbolizar uma pergunta que, obviamente, ela abre o espaço para todos os brasileiros que saíram daqui e foram para a Europa nesse ano de 2020. E eu quero começar perguntando para vocês, então, em cima desse cenário, se vocês lembrarem de outro, vocês podem ficar muito à vontade. Qual jovem brasileiro que chegou à Europa em 2020, mas cresceu? Claro que a gente não está falando do Messi que está na imagem, a gente vai botar nossa arte aí com Antony, que está no Ajax, Bruno Guimarães, do Lyon, e Everton Cebolinha, do Benfica. Vitor, é um desses 3, a gente separou inicialmente esses 3, você enxerga outros brasileiros que de repente foram para a Europa nesse ano, que tiveram um salto maior do que esses? É um deles? Quem que é o brasileiro que chegou à Europa que mais cresceu, hein, Vitor? Eu não me lembro de outros assim, não, né? A produção foi buscar esses daí, mas eu não me lembro de outros. Acho que o Bruno Guimarães, ele tem um começo muito alto e depois não acompanha. Acho que o Antony tem um começo um pouco mais difícil, mas depois cresce muito e termina, mesmo o Ajax eliminado na fase de grupos, caiu para a Europa League, né? O Antony faz jogos muito bons em muitos momentos com o Ajax. E o Everton Cebolinha, ele chega no Benfica iniciando um trabalho, o Jorge Jesus voltando, dando muitos minutos para ele, e aí ele ainda dentro de uma instabilidade esperada. Eu acho, desses daí eu vou votar no Antony. Acho que o Antony cresceu muito e terminou, por exemplo, a fase de grupos da Champions, sendo um jogador muito importante do Ajax. O Bruno Guimarães, por exemplo, perdeu espaço para o Paquetá no Lyon. Tá jogando bem, né? A gente, em algum momento aqui, eu critiquei muito a convocação do Paquetá da última vez que foi convocado. Eu também. De lá para cá, o Paquetá tem jogado muito. O Paquetá tem sido um cara muito elogiado. Na última rodada, ou numa das últimas, antes do fim do ano, fez o primeiro gol dele com a camisa do Lyon. O Lyon é líder do campeonato. E o Paquetá sendo muito elogiado. E a gente sabe, né, que, por exemplo, o L'Équipe lá na França tem um critério de nota, de avaliação muito, muito alto. E o Paquetá tem sido muito elogiado, mais do que o Bruno Guimarães, que perdeu espaço. Então, desses 3 aí, eu voto no Antony. Pretzel, está entre esses 3? É algum outro nome que de repente a gente não colocou aqui? Qual jovem brasileiro chegou à Europa em 2020 e mais cresceu? Eu acho que é uma boa lembrança da produção, com 3 nomes realmente bem cotados. Cara, o Everton Cebolinha me parece que, olha, se bobear, ele volta ao Brasil daqui a um ano, hein? Agora, o Bruno Guimarães, eu acho que eu concordo com o Vitor Sérgio, começou muito bem, mas depois teve uma queda. E o melhor é o Antony, né? O Antony me parece que nesse momento vai se afirmando, mesmo sendo mais jovem que os outros 2, né? O Antony é mais novo que os outros 2. Então eu fico com o Antony nesse momento. A gente tem que levar em consideração também o timing da chegada de cada um. O Bruno Guimarães, né, Jorge? Ele chega numa reta final de temporada, segunda metade, e aí para o campeonato. Ele nem joga. O campeonato francês, o primeiro dele, a primeira metade que ele jogou, que seria, no caso, a segunda metade da temporada passada, o campeonato francês foi interrompido, não no meio, mas assim, mais próximo do meio do que do final, praticamente. Foi encerrado antes da hora, né? Foi encerrado antes da hora. E ele já pega um mata-mata de Champions League em que ele arrebentou, né? Em que ele jogou muito bem. Contra o Juventus, ele foi muito bem, foi o melhor jogador da partida no primeiro jogo, inclusive. Qual jovem brasileiro que chegou à Europa e mais cresceu em 2020, hein, Jota?
Eu vou ter que apontar o Antony também pelas quedas, né? O Cebolinha, eu acompanhei ali os últimos jogos do Benfica no ano de 2020 e tinha muita reclamação, muito da repercussão negativa que se tinha lá das atuações do Cebolinha, de dribles incompletos, de dribles infrutíferos. Então o Cebolinha terminou 2020 recebendo esse tipo de observação da torcida do Benfica, da imprensa portuguesa também, mas é um cara que pode evoluir muito nesse aspecto para 2021 e ter um bom ano. Mas ele termina 2020 com algumas críticas, o Bruno Guimarães termina 2020 também com essa coisa aí da perda de espaço. Você pegar ali os últimos jogos do Lyon no ano, ele acaba ficando fora de alguns, não sendo titular em alguns jogos, enfim. Nos últimos 4 jogos ele foi titular em 2 e não foi titular em outros 2 na Ligue 1. E o Antony foi o cara que individualmente mais se destacou mesmo, pela regularidade, pela força de atuações, pelas boas avaliações nas atuações que teve. Então eu vou de Antony também. Legal, né? Então, assim, é o mais jovem, como fez a constatação aqui o Alexandre Pretzel, aquele que já vai dando passos importantes à frente, o garoto do São Paulo, que poderia estar no time agora, que está às vésperas de ser campeão brasileiro. Posso estar exagerando? Posso, mas com uma vantagem importante, né, de 7 pontos para os dois principais perseguidores. O São Paulo tem uma situação muito privilegiada para buscar o título, só que esse mês de janeiro ele vai ser decisivo para a gente exatamente conhecer o campeão no final do mês de fevereiro. Então eu queria que a gente colocasse aqui na tela a nossa arte para a gente avaliar o calendário que tem São Paulo, Flamengo e Atlético, e aí a gente debate qual aquele que tem mais condições de pontuar no mês de janeiro. São Paulo enfrenta fora de casa o Red Bull Bragantino, recebe o Santos, fora o Furacão, em casa o Internacional, fora o Curitiba, em casa o Curitiba e fora o Atlético Goianiense. É um calendário. Eu vou pegar aqui a média de vocês, cada um. Pode deixar aqui esse confronto. Pretzel, o calendário do São Paulo em janeiro, de 0 a 10, né? Sendo 10 a maior dificuldade, 0 a menor dificuldade. Como é que você ranqueia aqui esse calendário para o São Paulo no mês de janeiro? 6,5. Então tá muito bom, é isso? 6,5, isso. Vamos lá. Bragantino e São Paulo, 3 pontos. São Paulo e Santos, 1 ponto. Atlético Paranaense e São Paulo. São Paulo e Santos é entre os 2 jogos do Santos da Libertadores, contra o Boca. É verdade. Time alternativo. Provavelmente alternativa. Então, 3 pontos contra o Bragantino, 3 contra o Santos, dá 6. 1 contra o Paranaense, 7. 3 contra o Inter, 10. 3 contra o Curitiba, 13. E 1 contra o Atlético Goianiense, 14. E assim, o Pretzel brinca, aí alguém vai falar, mas o São Paulo não perde? O São Paulo só tem 3 derrotas no campeonato, em vez de regra, o São Paulo não perde. É isso aí. Então, assim, não adianta também. Bom, então, 6,5. Eu vou pegar a opinião de cada um, 6,5 a dificuldade desse calendário aqui pro Pretzel. Não precisa fazer essa projeção de pontuação, não, Jota, mas qual é a nota que você dá? Então, desculpe, viu? Não. Eu adorei, porque palpitar é brincar. Mas vamos para a sua análise da pontuação desse calendário aí, Jota. Tá, eu acho que é uma dificuldade 6. 6? Um número próximo do Pretzel. Eu acho que é um calendário razoavelmente acessível, especialmente os jogos contra Red Bull Bragantino, Santos, por ser um Santos provavelmente todo reserva, entre os 2 jogos com Boca, Coritiba e Atlético Goianiense. Esses são 4 jogos para o São Paulo, que quer ser campeão brasileiro e tem totais condições para isso, é hoje o time que mais agrada, que tem o desempenho mais sólido. São 4 jogos para o São Paulo trabalhar com 3 pontos em cada um deles. E aí a dificuldade do Atlético na Arena da Baixada, uma dificuldade histórica, e o Internacional terminou o ano com 4 vitórias seguidas, 1 na Libertadores e 3 no Brasileiro. No melhor momento ali do trabalho do Abel, se consolidando no G4 para uma vaga direta da Libertadores. Então, acho que o São Paulo tem condições para passar bem por essa sequência aí. Se o São Paulo fizer os 14 pontos que o Pretzel projetou nesses 6 jogos, o São Paulo vai ser campeão brasileiro, muito provavelmente. Vitor, qual é a tua nota para o calendário do São Paulo em janeiro, hein? Cara, acho que o Bragantino é um jogo que pode ser enrolado, né? O Bragantino tem finalizado muito mal, mas tem criado muito bem. Então, tem criado muitos jogos.
O Bragantino teve, nos últimos 2 jogos, contra Furacão e contra Palmeiras, ele teve 12 chances claras teve 10 chances claras e não fez nenhum gol. Assim, uma hora a bola pode entrar, então acho que é um jogo mais complicado do que parece. O Santos com time misto, acho, de fato, ou o time reserva ali, pode ser um jogo menos complicado. O Atlético, dependendo de como for, complicado. O Inter crescendo também. Curitiba e Atlético Goianiense menos. Eu acho que eu vou dar um 7 aí. Acho que eu vou dar um 7. Ele tem alguns jogos aí que são enrolados. Red Bull, Bragantino, Atlético e Inter, eu acho os jogos bem complicados. Se o Santos jogar com o time titular, eu acho também que pode ser complicado. Mas... Só para acrescentar, Vitor, me desculpa o atropelo. Depois desse calendário aí, tem 3 confrontos diretos importantíssimos. Grêmio, Palmeiras e Flamengo. O Flamengo é o último jogo, pode tanto decidir o campeonato quanto não valer nada, ok. Mas há 3 confrontos importantes depois desse calendário. O Pretzel, você lembra qual foi a nota que você deu para o calendário ou não, Pretzel? 6,5. E aí, a nota do Jorge foi 6, a nota do Vitor Sérgio foi 7. Qual é a média, Pretzel? Qual é? 6,5. Para mostrar a tua coisa. Mostrar que você já não adianta. Tá vendo? Você já foi exato. certeiro. E matematicamente me chamavam de Pitágoras no colégio, então eu já não sei mais o que eu consigo encontrar pela frente. Olha, eu vou falar o seguinte, de todos aqui, o que eu sei que é bom na matemática, na velocidade, é o VSR. VSR é chapa quente. Eu tenho certeza que eu sou o pior dos 4 aqui, mas sem sombra de dúvida. Mas muito de longe. VSR é casca grossa, tá? VSR é casca grossa. Vamos passar para os outros calendários, né? A gente está vindo na ordem aqui, debatendo qual calendário é mais acessível, quem tem um calendário melhor no mês de janeiro dos 3 principais concorrentes ao título brasileiro, talvez até os 3 únicos concorrentes ao título brasileiro: São Paulo, Atlético Mineiro e Flamengo. Podemos colocar o próximo calendário na tela, por favor, para a gente fazer a mesma dinâmica aqui dessa brincadeira da avaliação, começando pelo Galo. Olha quem aparece de novo aí. Red Bull Bragantino, Atlético Goianiense, Bragantino fora, Atlético Goianiense em casa, Grêmio e Vasco fora, Santos e Fortaleza em casa. Jotinha, qual que é a tua nota para esse calendário aí do mês de janeiro? Rapaz, eu vou dar uma nota 6 também. Vou dar uma nota 5,5. Vou dar uma nota 5,5. Baixou, hein? Mais fácil que o do São Paulo, então. Ele é mais fácil que o São Paulo. Ele tem o jogo com o Grêmio, que eu acho que é bastante complicado por ser fora de casa. Os 2 enfrentam o Red Bull Bragantino logo de cara. Isso me chamou a atenção, né? Já é de cara. Assim, não, é que tem um detalhe. Seria Galo e Santos, mas o jogo contra o Santos passa para trás. O Galo joga com o Bragantino depois que o São Paulo enfrentar o Bragantino. É verdade, porque a CBF botou o jogo numa semifinal de Libertadores. Só isso, mais nada. Botou rodada de brasileiro em semifinal de Libertadores. Bragantino, apesar da ressalva feita pelo Vitor do desempenho recente, que tem sido bom, né? O Bragantino... Peraí, deixa eu... É o seguinte, sobre a Red Bull Bragantino. Contra alguém, a bola do Bragantino vai entrar. É isso que eu tô querendo dizer. O time que cria 6 chances claras em cada jogo e não faz nenhum, uma hora essa bola vai entrar. Aí alguém vai falar, entrou, a bola do Bragantino, do Red Bull Bragantino entrou justo contra o meu time, mas pode acontecer. Agora é o seguinte, eu vou botar, o primeiro a falar vai fazer igual o Pretzel fez. Vai dar a nota e a pontuação. Então o Vitor vai dar a nota e pontuação do Flamengo, que vai ser o terceiro calendário. Você já deu nota 5,5 e vem de pontuação, então. Tá, Red Bull Bragantino é jogo para... Isso aí não vai dar certo. Palpitar é brincar. Palpitar é brincar. Eu tô aqui para trabalhar, pô. Ô, louco. Bragantino... Importante a ressalva, o Bragantino no jogo do Allianz Parque no domingo passado lá contra o Palmeiras, o último jogo do ano, o Bragantino amassou no segundo tempo, volume impressionante, só dava Bragantino, tudo bem, Palmeiras com 8 desfalques e tal, mas foi impressionante o ritmo que o Bragantino colocou naquele jogo. Red Bull Bragantino dá para pensar em 3 pontos, tá? Atlético Goianiense em casa também, Grêmio fora eu tô colocando 0, é um jogo talvez aí para perder nessa sequência.
Vasco fora. Tem que fazer 3 pontos contra o Vasco. A situação que o Vasco tá, são 9 pontos. Santos em casa. Esse jogo é o seguinte. Esse jogo é 4 dias antes da final da Libertadores. O Santos pode estar lá. Esse é muito complicado a gente projetar pontuação antecipadamente, porque se o Santos estiver na final da Libertadores é um time. Se não estiver na final da Libertadores é outro. Eu vou colocar não tem como fazer uma média aqui, não tem como botar 1,5, né? Vou botar ponto nesse jogo. Vou botar um ponto. Eu vou te falar o seguinte, esse jogo aí pro Atlético, esse jogo é jogo que o São Paulo vai tocar, vai meter querosene no time. Vai porque ele foi atropelado no primeiro turno na Vila Belmiro. Atropelado. E teve que escutar na imprensa e teve que ver tudo aquilo que aconteceu na frente dele. Então, assim, ele vai tocar um querosene na rapaziada desse jogo aí. Mas como eu não sei se o Santos vai estar na final da Libertadores ou não, espero que esteja. O Santos e o Palmeiras espero que façam a final brasileira. Espero mesmo, tá? De verdade. O Santos eu espero mesmo. E o Palmeiras que eu quero que seja uma final brasileira. Eu acho que ia ser muito legal uma final brasileira. Pô, no Maracanã ainda por cima, né? Ia ser um negócio espetacular. Mas eu vou colocar um ponto por não saber se o Santos vai com o time titular ou não. E Fortaleza em casa, 3 pontos. Quer ser campeão, tem que fazer 3. 13 pontos, né? 13 pontos. Ele botou uma nota 5,5 e 13 pontos. Vamos lá. Pontos pro São Paulo 14 pontos. Ele deu nota 6,5 e 14 pontos. É que ele acha que o São Paulo é o time mais forte, que é o líder do campeonato. Vitor, vamos embora. Só a nota aqui do calendário da equipe do Atlético, por favor. Ponderando, obviamente, né? Eu dei 7 pro São Paulo e eu acho a tabela do Atlético menos complicada que a do São Paulo. Eu vou dar 6 pro Galo. Acho que é isso aí. Ele pega como Red Bull Bragantino, que pode ser um jogo complicado. Atlético Goianiense, acho que ele tem, se ele quer ser campeão brasileiro, ele tem que ganhar. Grêmio, muito difícil jogar lá, pode largar aí uma derrota na projeção, imagino que na planilha deva estar assim. Vasco, desesperado, provavelmente vai estar desesperado no rebaixamento, mas você tem que ganhar. Do Santos, você tem que ganhar também, até por esse componente, do Fortaleza também. Então, acho que é isso aí. Pretzel. Eu vou ficar com a nota 6 e eu concordo. O Jorge Igor também leu meu pensamento sobre a pontuação. Assim que ele começou a pensar, eu falei 13 pontos para mim aqui. Ou seja, então o Jorge Igor tem que se sentir felizardo que ele pensou com a cabeça do prédio. Não é isso, Vitor. É que a minha humildade permite citar quem é uma referência até mental para mim. Entendeu? Enaltecer os colegas, né, mestre? Exatamente, viu, Vitor? É só isso. Fica envaidecido. Você não fica brabo, porque 20 de dezembro para mim é uma data especial no calendário pré-tiano. O Jorge Igor teve 3 minutos de incoerência na Se ele pensou igual, né? Foram 3 minutos de um lapso. Que isso. É total, mas imagina. Já foi. Eu continuo achando 20 de dezembro uma data especial. Agora, viu? O que eu quero dizer é o seguinte, Grêmio e Atlético Mineiro, só para fazer referência, em Porto Alegre, se eu não estou enganado, o Galo ganhou uma vez na história. Uma vez. Então, é freguês direto do Grêmio em Porto Alegre. Então, eu concordo plenamente com a pontuação. Perdeu até uma final de Copa do Brasil recente, né? Exatamente. São Paulo, calendário 6,5. Galo, calendário 5,8. Vamos para o Flamengo. Vitor Sérgio Rodrigues vai dar a nota e também a pontuação que o... Importante lembrar para quem chegou agora, né? 6,5, 5,8 é o grau de dificuldade que a gente está para cada confronto. Ou seja, quanto maior essa nota, mais difícil era a sequência. É isso. Exatamente. Ficar claro. Vamos lá, Jotinha, começando... Jotinha não, agora Vitor Sérgio, desculpa. Começando com o Fla-Flu. Tem jogo pra caramba, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É isso? O Flamengo vai pagar esse jogo. Vai pagar o jogo atrasado com o Grêmio. Então vamos lá. Fla-Flu. Recebe o Ceará, fora o Goiás, em casa o Palmeiras, que pode estar aí envolvido, né, numa final de Libertadores, fora o Furacão, fora o Grêmio e fora o Sport. Vamos lá, Vitor Sérgio Rodrigues. Pondera a sua nota. Se quiser pontuar e fazer a pontuação do Flamengo depois da nota, pode ficar à vontade também. Eu acho que é a tabela mais difícil aí, cara. Eu acho que a tabela nota... Acho que sim, cara. Tabela nota 8 aí. Ele pega... Flamengo, Fluminense, Flamengo e Ceará. Se ele quer ser campeão, ele tem que somar 6 pontos. Tem que ganhar os 2 jogos. Tem que ganhar do Goiás fora também, embora seja difícil. 9.
Palmeiras em casa, muito complicado. Então, vou botar um ponto aí, 10. Furacão e Grêmio, para mim, cara, embora o Flamengo tenha ganho as últimas 2 na Arena e tenha ganho a última na Arena da Baixada e tenha ganho a última na Arena do Grêmio, eu acho muito complicado historicamente, até pelo momento do Flamengo. Então, não boto nada nesses dois. E se quer jogar na Ilha do Retiro é muito difícil, contra um esporte desesperado também. Mas se quer ser campeão brasileiro, tem que ganhar. Então, eu botaria 3 aí e faria 13. 13 pontos, então. E a nota, Vitor Sérgio Rodrigues? 8, falei já. 8, Nota alta, hein? 13. É aquela coisa, né? Tem a projeção do que precisa ser feito para chegar nos objetivos. Parte de cima da tabela não está muito bem com o Marcão, mas parte de cima da tabela. O Ceará é um time dificílimo de ser enfrentado. Palmeiras em casa. Palmeiras, não sei como é que vai estar lá com o negócio de Libertadores, mas tem que ver. Furacão e Grêmio, 2 locais que o Flamengo historicamente vai mal. E Sport desesperado na Ilha. É uma tabela bem difícil, cara. É uma tabela bem difícil. Nota 8, viu, Pretzel? A nota do Vitor Sérgio Rodrigues. Eu tenho certeza que você fez a matemática interna também para falar quantos pontos o Flamengo vai somar, Xandão. O Vitor Sérgio passou perto dessa pontuação projetada pelo Data Pretzel. E qual que é a sua nota aí, viu, Xandão? Minha nota para o calendário, irmão, é nota 7,5. Tá bom. 7,5. E a pontuação, se tu quer ter a curiosidade, 12 pontos. Tá bom, olha lá. Então ficou bem pertinho aí, um ligeiro otimismo. 7,5. Cara, pelo que eu tô percebendo aqui, Jorge, é o calendário mais difícil e tem alguns componentes, né? O desespero, né? Como o do Goiás, como o do Sport. Bem lembrado, hein? Desespero do Flamengo em obrigar a ganhar também. Também tem o desespero, desespero dos adversários e do próprio Flamengo, né? São fatores muito importantes. Jorge Igor, qual que é a sua nota, pontuação aí pro Flamengo no calendário? Por tudo isso que vocês falaram, por ter um jogo a mais que os outros, né? O Flamengo vai jogar 7 vezes em janeiro. Esse jogo adiado, fora de casa, ele vai ser encaixado no meio de outros 2 fora de casa, ou seja, isso vai obrigar o Flamengo a ter uma sequência tripla fora do Maracanã. Então eu vou atribuir a nota maior aqui, prevendo a maior dificuldade. Eu vou colocar 7 aqui na nota da dificuldade do Flamengo. Eu acho que Fluminense em casa, Ceará e Goiás são aqueles jogos em que o Flamengo deveria, em condições normais, projetar 9 pontos. A gente está fazendo projeções, não estou dizendo aqui que vai ganhar ou não vai, porque isso a gente não sabe, mas a gente está projetando. Aqui são jogos para 9 pontos. Acho que o jogo com o Sport, por mais que seja ilha, mas é uma ilha sem a torcida pulsando, fazendo aquilo virar um caldeirão. Então aqui eu acho que é uma conta para 12 nesses 4 jogos. Agora, Palmeiras, Atlético, Grêmio são jogos em que perda de pontos é algo natural, pode acontecer, é até normal que aconteça, não sei se nos 3, mas em um desses 3, imagino que certamente. Então a sua nota foi 7, né, Jota? 7. Dos 3 confrontos aqui, dos 3 que a gente olhou, os 3 primeiros, para mim, é quem vai ter a sequência mais puxada em janeiro. Além dos adversários, de tudo que a gente falou, ele vai jogar uma vez mais que os outros. Isso pesa. E esse jogo com o Palmeiras, só para falar de Libertadores, Luiz, diferentemente do jogo entre Galo e Santos, esse jogo é um pouquinho antes da final. É 11 dias antes da final. Exatamente. É no dia 20. Então, se o Palmeiras estiver na final da Libertadores, pode ser que ele vá com força máxima nesse jogo. Acho até que deveria ir com força máxima nesse jogo. Ensaio, né? O ensaio final. Exatamente. Talvez no palco do jogo, no palco da decisão, no Maracanã, fazer o último ajuste. Né? Perfeito. Xandão, mais uma vez o Mr. Coerência crava a média, né? O Vitor deu nota 8, o Jota deu nota 7, média 7,5, já que foi também a sua nota. Parabéns, Pretzel. Você gabaritou aqui. O Vitor Costa tem evitado me escalar um pouco no de placa nessas o Vitor Costa tem que explicar quem é o Vitor Costa. É o nosso coordenador, nosso gerente, nessas estafetas, porque tá ficando, sabe, uma vantagem gigantesca. Então, Bom, galera, deixa o like aqui no vídeo. Quem não curtiu o vídeo, curta já, porque esse é o primeiro programa especial do dia 1º de janeiro de 2021. Vamos a um quadro novo, montado especialmente para esse programa. O quadro se chama Panela de Pressão. Panela de Pressão. E a gente mete aqui todos esses escudos e lança a pergunta: qual desses times mais surpreendeu em 2021? Só dá para escolher um. Vitor Sérgio Rodrigues, qual o time mais te surpreendeu? Aí é voto pessoal, vamos lá.
E também não falou se é positivo ou negativamente. Tá tudo fica à bom. vontade, isso, fica à vontade. Não, eu acho que tem decepção, deixa eu ver, tem decepção? Não, tem decepção, então pode surpreender no sentido positivo, por favor. Vai dar no mesmo. Santos? Santos? Acho que por todo o cenário que tinha do começo de campeonato, no começo de ano, de um presidente perdido, de um presidente que nunca teve a noção de onde estava falando, eu já falo nessa tecla. Eu e Jorge Igor estávamos na Vila Belmiro no dia seguinte à eleição do José Carlos Pérez, fazendo uma final de Brasileiro de Aspirantes, e chegou uma pessoa ali que é da diretoria, que era de um dos conselhos do Santos, falou para a gente assim: ganhou o presidente que nem ele queria que ganhasse. Ele se candidatou para não ganhar, e ganhou. Lembra disso, Jorge? Lembro disso. Ele falou, ele se candidatou para não ganhar, e ele ganhou. Ele não esperava ganhar, ele não queria ganhar, e ganhou. Então, e esse pessoal falou, prevejo uma administração caótica, ou terrível, falou alguma coisa assim. Gravou, hein? Falou para a gente no dia seguinte da eleição. A gente chegou, ainda tinha, lembra? Já tinha uma porrada de banner. Tinha as faixas. Tinha uma porrada de banner na frente da Vila Belmiro e tudo, e ele falou, a administração vai ser caótica, porque esse presidente ele não tem noção de onde ele está. E dito e feito, cara. Assim, eu nunca mais me esqueci disso. A administração do senhor José Carlos Pérez foi caótica. Então, assim, por tudo isso, salário atrasado, aí faz o investimento, aposta no Gesualdo, sai do jeito que foi, sem poder contratar. Aí o presidente tem a brilhante ideia de, no meio da pandemia, cortar o salário dos caras em 70%, à revelia dos caras, à revelia dos jogadores. Tudo bem, eu sei que todo mundo ia precisar fazer ajuste e tudo, mas à revelia do trabalhador. Então, assim, uma série de coisas. E veio o Cuca e assumiu o trabalho de presidente, diretor de futebol, psicólogo, técnico, relações públicas, até, se bobear, acho que até no departamento médico ele deve ter trabalhado, de contratar jogador que não podia, e veio e salvou. Então, por isso tudo, o Santos brigou, passou mais da metade do campeonato entre os 4 primeiros, ou rondando ali, depois perdeu o gás, em compensação está na semifinal da Libertadores com méritos. Porque, por exemplo, se você pegar o que jogaram no mata-mata da Libertadores, o Santos jogou muito mais que o Boca. Eu sei que isso não garante para passar, não garante. Não vou dizer, o Boca pode chegar lá e atropelar. Mas nos 4 jogos do mata-mata, por exemplo, o Santos jogou muito mais que o Boca, mas muita coisa, não é pouco, não. Pretzel, qual desses times mais te surpreendeu em 2020, hein? Pode ser pelo lado negativo também ou não? Não, lado negativo daqui a pouquinho. Lado negativo daqui a pouquinho. Positivamente, então, por gentileza. Primeiro, pelo lado positivo, acho que o Ceará, cara. Ceará. Eu também gosto do Santos, mas como o Vitor Sérgio já falou, eu vou pegar o time do Ceará. Foi campeão da Copa do Nordeste, está fazendo uma campanha muito digna no Campeonato Brasileiro, depois de ter quase caído em 2019, só não caiu por causa do Cruzeiro. Quem me falou isso foi o presidente Robson de Castro. A gente só não caiu por causa do Cruzeiro, né? Então eu acho que foi realmente interessante essa recuperação do Ceará. Pode ser que o Ceará chegue no fim do Brasileiro e termine lá atrás, ok, mas eu acho que vai ficar na Série A mais um ano e está buscando aí uma competição sul-americana, conforme me falou o Guto Ferreira. Então eu gosto muito do Guto, gosto da postura dele, gosto da ideia do Ceará. E outra coisa, né, Fred? O Ceará vem de jogo duro para qualquer time. Exatamente. Em qualquer lugar da tabela. É primeiro, é segundo, é 20, jogo para ganhar do Ceará, é jogo duro com qualquer um. Tu tem razão. E até no calendário Flamengo e Ceará, ali na minha pontuação mental, eu botei 1 ponto só. Eu botei 1 ponto, mesmo com o jogo sendo no Maracanã. Então, eu gostei muito do Ceará até agora. Pode me desmentir nessa reta final? Pode. Mas nesse momento, já 1º de janeiro, eu registro Ceará. Beleza, eu achei que alguém ia falar São Paulo aqui também, viu, Jorge? No sentido de surpresa positiva, mas ainda não caiu. Qual é o teu? Eu acho que é o Santos, porque a nota de partida era mais baixa, né? É indução, Précio? Você viu a indução ali? Não, aliás, a indução nós estamos no dia 1º, hein? Daqui a 18 dias tem medalha e tem encomenda da indução, viu? É um negócio impressionante. Não, mas acho que a nota de partida do Santos era mais baixa por tudo isso que aconteceu. De novo, a gente vê o Santos entrar num campeonato brasileiro com o pior cenário possível, com gente temendo queda, rebaixamento, temendo
tudo que de pior esportivamente pode acontecer, e o Santos surpreende pra caramba. Verdade. E o Santos é sempre finalista da Libertadores, não só jogando mais que o Boca, que será o seu adversário nas semifinais, nos confrontos das quartas. O Santos, nas quartas, só não jogou mais que o River Plate. Jogou mais que o Boca, jogou mais que o Palmeiras e jogou muito diante do Grêmio nos 180 minutos, especialmente nos últimos 90. E com meninos sendo lançados e dando conta do recado, o Cuca chegando, ainda teve o raio da Covid, o Cuca fica fora um tempão, alguns titulares saem, o goleiro entra, pega a Covid, o reserva vem, pega melhor ainda e é mantido, e tá aí até hoje, que é o John, sabe, assim, uma opção de coisas boas que foram acontecendo ao Santos, depois de tantas notícias ruins, depois da pavorosa passagem do José Carlos Pérez, que tomara... Não vai dar para esquecer dele agora, totalmente, porque muitas bombas que seguirão estourando terão ele como responsável. A gente vai se lembrar dele ainda por um tempo com os pepinos que ele deixou, mas que ele fique lá, num cantinho, para ser esquecido ao longo do tempo, porque nunca deveria sequer ter encostado o bumbum na cadeira de presidente do Santos. Vamos pro outro lado agora. A gente falou de surpresa positiva e tava todo mundo querendo falar das negativas, né? Pô, dá pra falar da surpresa negativa, então a pergunta é: qual desses times mais decepcionou? A gente tem os escudos dos 20 da Série A, mas o Cruzeiro também, que entra no balaio. Vou começar com você, Pretzel. Eu poderia falar o Cruzeiro, mas só que o Cruzeiro, depois da devastação que foi, né, da ideia que a gente tinha, eu também imaginava que o Cruzeiro teria muitas dificuldades e o Cruzeiro vai ficar mais um ano na Série B. Então eu vou deixar o Cruzeiro de fora. Para mim, assim, da minha expectativa pessoal, de tudo que eu estava vendo de ideia, de gestão, certo? Até de crescimento, a maior decepção para mim é o Bahia. O Bahia, eu acho que o Bahia é um fiasco hoje. É um fiasco hoje, infelizmente, né? O Bahia cresceu muito como gestão nas áreas sociais, em todo o seu discurso, e também no seu potencial de projeção, tudo isso de ambição até, tudo isso foi verdadeiro com o tamanho do Bahia. Agora, o Bahia em campo caiu para o River do Piauí, nada contra o River, na primeira fase da Copa do Brasil. Perdeu para o Ceará na Copa do Nordeste. Na Copa Sul-Americana, caiu para o Defensa e Justiça. E no Campeonato Brasileiro está lutando para não cair. E assim que eu achava como o Mano Menezes ia ser importante para o Bahia também ia ser importante para o Mano. E acabei, dando com os burros na água, esperando realmente que houvesse uma tentativa de grandeza do Bahia. Então, eu acho que o Bahia hoje, apesar de toda a ideia e todo o pensamento do Guilherme Belintani, o Bahia, para mim, é um fiasco nessa abertura de temporada. Nessa abertura de ano, perdão. Abertura de ano. Perdão. Você balançou positivamente com a cabeça. Você vai no Bahia também, Jota? Concordo inteiramente com o Pretzel. O Bahia... nesse ano, ele viveu um problema que algumas outras administrações de outros clubes já demonstraram. Uma gestão muito competente do clube, da imagem do clube, a gestão da instituição. Não tenho dúvida que o Guilherme Belintani faz um bom trabalho. Mas, ao mesmo tempo, uma gestão muito falha no futebol. A demora na demissão do Roger Machado, a contratação do Mano Menezes, que se provou um erro desde o início. O Bahia foi... a demora na demissão do... E aí a demora, uma nova demora na demissão do Mano Menezes. Em campo, o Bahia, por exemplo, no Nordestão, ele foi, como costumam brincar por aí, ele foi comido com farofa pelo Ceará. Mas foi assim um atropelamento. O Guto colocou o Bahia no bolso nos confrontos. E no Campeonato Brasileiro é isso, é um Bahia de um futebol pobre, é o Bahia que tem a pior defesa do campeonato. Luiz, o Bahia terminou o 2020 com 48 gols sofridos só no Brasileirão. Só no Brasileirão, é a pior defesa. Jogos, né? Em 27 jogos, é um número assustador. O futebol do Bahia, ele é um futebol, parece estagnado já há algum tempo, acho que... Em 2020, não se esperava o Bahia campeão. E pode cair, hein, Jorge? Então, era aí que eu ia chegar. Tá ameaçado. Era aí que eu ia concluir. Não se esperava o Bahia campeão, mas também não se esperava o Bahia colado na zona de rebaixamento como ele está virando 2020. Era possível fazer muito mais com os avanços que o clube teve, até do ponto de vista financeiro, se esperava mais do Bahia. Acho que a questão que coloca o Bahia hoje lá embaixo, ela não é meramente financeira, por mais que o Bahia não esteja nadando em dinheiro, mas ela é muito mais de decisões equivocadas que foram tomadas. Vitor Sérgio Rodrigues. Eu acho que o Bahia é um bom voto, né? Assim, em termos de decepção.
acho que por tudo que aconteceu depois ali, especialmente da condução ali do Kudê, acho que o Inter acabou sendo uma decepção, porque acho que prometia muito, né? Mas aí entrou ali alguns problemas ali que ocasionaram a saída do Kudê. O Inter diz que é 100% decisão do Kudê, o Kudê diz que não se sentiu apoiado, não se sentiu, então ficou um gostinho de decepção. O Cruzeiro, no fim, eu acho que o Cruzeiro não vai subir por causa dos 6 pontos. Né? No fim, eu acho que o Cruzeiro vai ficar fora por causa dos 6 pontos lá da FIFA. Teria 46, né? Teria 46 hoje. 46, o último hoje tem 49 ou 50? Isso, Juventude 49, nesse momento. 49, você ia estar no bolo. Então, acho que no fim não vai acabar não subindo por causa dos 6. Então, não coloco. Para mim, a grande decepção do ano é o Flamengo. Acho que o Flamengo brincou de fazer bobagem no futebol. Uma direção que no ano passado que se elegeu dizendo que sabia fazer o Flamengo campeão, até fevereiro, até abril, né, até março, sei lá, tinha disputado 7 títulos e tinha ganho 5. Né? Até o fim do estadual, essa direção disputou 7 títulos. 7 não, disputou 8 títulos, ganhou 6, né? Que ganhou também o estadual do ano passado. Então, ela, de fato, mostrou que estava pronta para ganhar títulos. Agora, nesse ano, cansou de errar. E errou muito em coisas fora do campo que impactaram dentro, em coisas dentro do campo que impactaram dentro. Então, acho que é a grande decepção. O Flamengo com um elenco mais vasto do que no ano passado, ainda que tenha perdido o Rafinha e tenha perdido o Pablo Mari, acho que ali foi muito, muito decepcionante, assim. No geral, acho que o Flamengo ele meio que se esforçou para não ganhar o título brasileiro, caso de fato venha a não ganhar, como a pontuação nesse momento indica que está muito difícil para ganhar. Então, para mim, acho que a grande decepção é o Flamengo, e caiu para um time que não queria jogar na Libertadores. O Flamengo foi eliminado por um time que foi para o Maracanã para não jogar. A repercussão na Argentina foi: o Racing saiu da Argentina para não ser goleado, voltou com a vaga. E na Copa do Brasil foi atropelado pelo São Paulo nos 2 jogos, especialmente no segundo. Então, acho que a grande decepção do ano para mim é o Flamengo. Bom, para a gente fazer mais 2 aqui bem rapidinho, né? Aquela situação da gente olhar para o ano de 2021, né? E acho que está muito atrelado também à decepção. Vou começar contigo, Vitor. Olhando para 2021, qual time tem mais potencial? É o Flamengo, dentro dessa linha que você trouxe, da decepção? Quem que você cravaria aí como time que tem mais potencial para o ano que vem? É difícil dizer, né? Porque a gente vai ter um rabicho aí, um final de temporada 2020, e aí depois para 2021 vai ser tudo muito complicado. Tem que ver o que vão colocar aí em termos de campeonato estadual. Porque é o seguinte, como é que vai ser o planejamento? Vamos supor, Flamengo, para pegar o Flamengo, mas serve para vários outros clubes. O Flamengo ele tem coisas a corrigir. Vai acabar o brasileiro, e aí ele começa a quarta que vem, na quarta seguinte começa o estadual. Você não vai ter tempo de contratar, não vai ter tempo de dispensar, não vai ter tempo de fazer pré-temporada, não vai ter tempo. Eu, se fosse dirigente de um clube da primeira divisão, eu não tenho dúvida do que eu faria. Acabou o brasileiro no domingo, férias de 1 mês para todo mundo. E o estadual? Dane-se o estadual. Dane-se o estadual. Mas rapaz, férias de 1 mês. E volta depois 15 dias de pré-temporada. Eu volto a jogar o estadual 45 dias depois. Porque senão você vai cobrar a conta. Não tem essa. Não vai parar para a Copa América, não vai parar nada. Você vai jogar direto de quando que o brasileiro começou? Em agosto, né? 15 de agosto. Isso, Aí antes já tinha começado antes do... 9 de agosto. 9 de agosto. Mas os estaduais voltaram o quê? 22 de julho. 22 de julho. O cara é o calendário, pô. É um calendário ambulante. Você vai ficar de 22 de julho até 8 de dezembro direto? Direto? Complicado. 8 de dezembro do ano seguinte, né? E vai mesmo. Você vai, então. Mas é isso que eu tô dizendo. Eu, se fosse dirigente,
acabou o brasileiro, é o seguinte, 30 dias de férias, vocês voltam daqui a 30 para 15 dias de pré-temporada. Acabou. E aí, nessa tua linha, só para é o Flamengo? Mais potencial? Não sei se é o Flamengo, não sei se vai dar tempo de corrigir. Eu acho que o Grêmio tem que ver quem vai, se o Renato fica ou não fica. Tem que cravar um, Vitão. Tem que cravar um agora. Aqui agora. Acho que o Atlético. Atlético Mineiro. Tem muito para subir. Porque vai... Quer dizer, se mantiver o Sampaoli, né? Sampaoli também tem que ver como continua o trabalho, né? Se mantiver o Sampaoli, eu acho que o Atlético tem um potencial muito grande. Pretzel, também você. Aquela cravada. Eu vou ficar com o Atlético Mineiro, exatamente por isso, porque tem muita gente criticando o Sampaoli, mas para mim esse time, esse trabalho é para 21. É para 21. Agora também tem o seguinte, né, Pretzel? Para daqui até o fim de fevereiro, o Sampaoli arrumar um furdunço lá. Dois palitos, né? Como diria amigo meu. Dois palitos. Assim, nós estamos no dia 1º projetando coisas normais. Projetando caminhos normais. Que não é normal. O Sampaoli arrumar uma treta é normal também. O novo presidente... Para não culpar só ele, também alguém pode arrumar uma treta com o Sampaoli. O gênio Sérgio Coelho, que é o novo presidente, que eu não conheço, mas já chegou dando entrevista calamitosa, né? Desfazendo o elenco, dizendo que precisa de um lateral esquerdo, o cara tem o Arana lá, mas ok. Né? E aí precisa de um grande 9, um grande 10, e o Sampaoli não gostou muito disso. Mas é o seguinte, o projeto do Galo... Quem é o 9 e quem é o 10. Exatamente. Mas assim, ô Luizão, a projeção dos investidores e com o novo estádio do Galo é de um ano fabuloso para o Galo, de projeção. E eu acho que esses caras pensam na permanência do Jorge Sampaoli, por isso eu aposto do Galo. Jorge Igor, qual tem mais potencial? Vou citar o Palmeiras aqui. O impacto inicial do trabalho do Abel foi muito positivo. O Palmeiras apresentou dificuldades do fim de 2020, me parece muito também pela questão física desse calendário extremamente exigente, mas acho que é um clube que ainda tem potencial de investimento dentro do mercado para trazer mais peças e para dar ao Abel ainda mais opções. Mas o que o Abel mostrou logo na chegada, pensando em 2021, foi muito promissor. Jotinha, pode continuar, porque essa acho que você vai ter a resposta e talvez essa seja a resposta padrão dos outros dois também. E é no pique, Jotinha. No pique. 2021, assusta mais qual equipe? A que mais assombra os adversários? Não. O ano que vem aí é mais preocupante para qual time? Tá fácil, né? Tá fácil. Muito fácil. Para o Botafogo. Hoje quem tem a maior dívida do futebol brasileiro é um clube que, para ter alguns anos aí de sobrevivência, para ter o respiro, ele precisa que a SA vire realidade e até agora não virou. Ele vai ter provavelmente terá uma queda grande de receita com um rebaixamento que dificilmente vai ser evitado. Assim, disparado é o Botafogo. 2021 assusta, o 22, o 23, por aí vai. Bom, o Pretzel já concordou, né? Só dá aquela sublinhada, por favor, Xandão. E eu quero mandar um grande abraço, muita saúde para o Durcésio de Mello, que é o novo presidente do Botafogo. Vai precisar de saúde. Muita saúde para ele, certo? Porque o Botafogo assina embaixo ao que disse o nosso relator e ídolo Jorge Igor. Eu amo o Botafogo. E no início de 2020, eu disse que o Botafogo ia formar um dos piores times da sua história. Me destruíram nas redes sociais, mas eu tinha razão. Vitor Sérgio Rodrigues. Então, já que os amigos votaram no Botafogo, que eu acho que o Botafogo também, eu acho o Cruzeiro muito preocupante. Verdade. 2 anos de Série B, cara, 2 anos de cota baixa, com dívida chegando e tudo, vai precisar de muito pool de empresário para colocar isso aí. O Filipão tá lá para ajudar e tudo. Aliás, já está sendo muito questionado, né? Outro dia eu vi um fórum de cruzeirense que caiu assim, que já estão descendo o cacete no Filipão. Mas, enfim, é muito complicado. Mas, de fato, o Botafogo... E aí não sou eu que estou dizendo, as pessoas que estão lá dentro dizem que o Botafogo, o 2021, pode ser um risco de continuidade, né? Tem que se salvar, porque se não se salvar do rebaixamento, tudo isso fica potencializado. E vale lembrar que nenhum time do tamanho... com o tamanho de torcida de repercussão que tem o Cruzeiro, ficou mais de um ano na segunda divisão, né? Todos desse tamanho... Nesse formato, né? O Fluminense bateu, caiu, foi até o fundo e voltou. Nesse formato agora, né? Então, mas nenhum outro ficou... Mesmo assim, ele não ficou 2 anos na segunda divisão. Ele ficou na segunda, foi para a Série C, depois voltou para A.
Vitor Sérgio, Pretzel, Um Jota, abraço. um abraço a todos, meu muito obrigado, que seja um super 2021 para todos nós, para todos Saúde. que estão nos acompanhando Saúde. também. Deixem um like, se inscrevam no canal, um beijo e até a próxima. Tchau, gente, valeu!